Você já se pegou meio assim perdido, sem saber o que fazer, como agir na hora de contratar um funcionário, um novo colaborador? Olá, sou o Fábio Amaral e seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E nesse vídeo vamos falar sobre as 3 etapas que compõem a contratação de um novo funcionário: o recrutamento, a seleção e a retenção de talentos. A primeira fase, a do recrutamento, é a fase onde eu vou estar definindo efetivamente o que eu quero. Tenha claro qual é a vaga a ser preenchida, o cargo que vai ser preenchido e quais são as tarefas que são executadas por esse cargo. Como eu falei, isso parece uma coisa muito óbvia, mas não é. Não abra o seu processo de contratação sem antes ter isso muito claro. Registre também qual é o valor do salário que você pretende pagar para essa vaga, quais são os benefícios e tudo mais que a empresa ela pode proporcionar a esse candidato. Defina com muita clareza que tipo de competências, habilidades e atitudes esse colaborador deve ter. Competência é aquilo que eu sei, ou seja, a minha formação acadêmica, os meus cursos, tudo aquilo que eu aprendi. Habilidade é a minha experiência, a minha capacidade de transformar o que eu sei em ação, é o saber fazer. E por fim, que na minha opinião é o mais importante, defina quais as atitudes, que é o querer saber fazer. Ou seja, quando a pessoa realmente ela reúne comportamentos adequados para usar aquilo que supostamente ela aprendeu nas suas formações e aquilo que supostamente ela aprendeu na sua experiência. Então, recapitulando, tenha claro qual a vaga que vai ser preenchida e as atividades que esse cargo executa, tenha claro as competências, habilidades e atitudes que a sua empresa necessita, os salários, benefícios e tudo mais que você vai ofertar e redija o seu anúncio. Esses passos, independente se você vai usar uma empresa externa, se você vai fazer internamente, se vai usar as redes sociais, os sites de recrutamento, não importa, ela é fundamental. Muitas das contratações não funcionam lá na frente porque não é feita essa parte de planejamento e de pensar a respeito. Eu simplesmente abro a vaga, recruto a pessoa de qualquer forma, depois entrevisto, coloco para dentro e deu. E aí não funciona. Quanto é que custa isso para a sua empresa? Muito, eu garanto. E a gente define competências, habilidades e atitudes para não cair naquele famoso erro daquele conto fantástico onde o dono de uma multinacional ia para um grande evento e estava sendo levado pelo seu motorista no carro. Um determinado ponto da viagem, o carro enguiça, para e fica parado no acostamento e ali esse dono da multinacional descobre que o seu motorista era fluente em 3 línguas, tinha feito faculdade, pós-graduação, mestrado e doutorado e conhecia uma série de outras coisas. Porém, entretanto, contudo, não conseguia arrumar um motor de um automóvel. Isso quer dizer que às vezes a gente pede um super-homem para fazer uma tarefa que não tem a ver com o super-homem. Então especifique com muita clareza e simplicidade um candidato que vai suprir as suas necessidades. Só isso. A dica para o recrutamento é você pegar esse seu anúncio e você pode utilizar Facebook, Instagram, LinkedIn, sites específicos que são destinados a divulgar vagas ou uma empresa terceira, caso você queira. A escolha é sua, mas lembre-se, indicações que vêm dentro da própria empresa, através de conhecidos, são muito bem-vindas. Então deixe o seu pessoal saber que você está recrutando alguém. Às vezes aparece sem você gastar um tostão com isso. O segundo passo é a seleção desse candidato. A partir do seu anúncio, eu imagino que você vai receber currículos interessados naquela vaga. Caso isso não aconteça, volta lá e revisa porque alguma coisa está furada. Teu salário, teus benefícios, o que você está pedindo, então retorna lá. Mas vamos partir daqui. Você recebeu vários currículos. O que eu faço agora? Primeiro, eu vou selecionar os currículos que mais se aproximam, que mais se aderem àquilo que eu desejo. Um erro muito comum é quando eu recebo currículos que não estão alinhados com aquilo que eu quero e eu desvio totalmente o meu foco. Então eu estou buscando um auxiliar de produção e chega alguém com um currículo muito bom para um gerente de produção que eu nem estava procurando. Então aí eu começo a tentar encaixar esse currículo que eu achei fantástico numa vaga que nem existe. Se atenha àquilo que você está buscando.
Então, a partir do momento que você seleciona os currículos pelos critérios que mais interessam à sua empresa, você pode, a partir daí, fazer pequenos testes antes da entrevista. Mas que tipo de teste? Um teste bastante simples é fazer uma ligação telefônica. Pode ligar para esse candidato e pedir para que ele te venda alguma coisa, caso a vaga seja para vendedor. Você diz, aqui é da empresa tal, você está participando e eu queria que você fizesse um teste comigo agora, pode ser? E aí você vai pegar muita informação do jeitão dele. Você pode também pré-combinar com esse candidato, passando o número para ele dizendo, você deve ligar para essa pessoa e realizar essa tarefa. Então você pode fazer um pequeno teste sem que a pessoa passe pela entrevista. Redes sociais são uma outra dica muito poderosa. Você pode olhar as redes sociais do candidato e perceber qual é o jeitão da maneira. Cuidado com os preconceitos, mas vale a pena para você verificar se ele está alinhado de alguma forma com aquilo que você tem na sua empresa em termos de valores. Mas, novamente, cuidado com os preconceitos. Então, eu seleciono os currículos que mais têm aderência, faço um pré-teste, uma pré-entrevista, visando selecionar ainda mais, que gasta-se muito dinheiro na entrevista. Então, eu vou tentar buscar o máximo de candidatos que eu consiga ter certeza que vale a pena entrevistar. Nas entrevistas você pode ter ainda a sua prova prática ali na hora, que pode ser qualquer tipo de prova que você mesmo elabore, só não viaje muito na maionese, faça uma prova que te mostre com pouca coisa se esse candidato realmente é o melhor candidato. E por fim, vá para a entrevista conversar com esse candidato. E quais são os cuidados que você tem que ter ao realizar uma entrevista? O primeiro cuidado é muito óbvio. Leia o currículo de quem você vai entrevistar. Como às vezes é comum que o dono da empresa ou o dono da vaga starta a vaga e acha que alguém vai encontrar e depois ele aparece na entrevista apenas para validar o candidato, é uma falta de respeito gigante a pessoa chegar até você e você nem olhou para o currículo. Ela percebe na hora que você está lendo naquele momento, que você naquele momento está dando uma olhadinha para se lembrar do que é. Então leia o currículo. Segundo ponto, explique inicialmente qual é a formatação da entrevista. Quem está participando, olha, eu sou fulano, eu ocupo o cargo tal na empresa, a pessoa aqui ao meu lado é o ciclano, caso tenha mais alguém, deixe o candidato saber e o deixe o mais confortável possível, para que o nervosismo não transpareça falta de segurança. Então apresente qual vai ser a estrutura da entrevista, que pode ser alguma coisa assim, por exemplo. Primeiramente, depois da minha apresentação, eu digo ao candidato que eu vou estar fazendo uma série de perguntas para entender a experiência dele, a bagagem dele e fazer uma série de perguntas hipotéticas para que eu possa compreender se ele realmente é a pessoa certa para ocupar a vaga. Depois, no segundo momento, eu vou apresentar a empresa como um todo. Eu vou apresentar o que ela faz, onde ela está localizada, quais são as ambições, os valores, as metas, os benefícios e finalmente eu posso abrir para uma sessão de perguntas do candidato, afinal pode ser que ele tenha muita dúvida. Não precisa se ater a isso, você pode compor do jeito que você quiser, só não esqueça de fazer a abertura, de se apresentando e demonstrando qual vai ser a estrutura e no fechamento agradecendo a presença desse candidato. Uma coisa que ninguém é obrigado e o fato da pessoa nessa entrevista sair com uma boa impressão da tua empresa é fundamental. Porque mesmo que ela não venha trabalhar hoje contigo, ela é um possível cliente e ela é a pessoa que vai sair dali e vai falar para os amigos como foi a experiência que ela teve contigo nos bastidores da sua empresa. Então presta bem atenção a isso. Para te ajudar ainda mais, eu vou deixar algumas perguntas que eu particularmente gosto muito de fazer ao entrevistar candidatos. Uma que eu nunca deixo de fazer é: qual é? Me conte sobre o seu sonho. Qual é o seu sonho? Então eu quero saber se essa pessoa sonha, o que ela sonha, o que ela almeja. Então isso eu sempre pergunto. Uma outra pergunta que eu não deixo de fazer: me conte com as tuas palavras a tua história de vida e a tua experiência. E deixe que a pessoa comente o que ela quiser da forma que ela quiser.
Uma terceira pergunta possível seria: nesses locais que você trabalhou, me diga uma experiência de como você contornou uma certa indisposição ou talvez um certo mal-estar entre colegas de trabalho. Me conte sobre essa experiência e como você fez. Ou eu posso perguntar: se você me diz que você trabalha no financeiro, como que você organizava suas rotinas e como que funcionavam os processos? Essas palavras, processos, rotinas, vão abrir o leque para que a pessoa demonstre para mim se ela domina, se ela estrutura o seu pensamento numa sequência lógica de atividades interrelacionadas ou se simplesmente ela só fazia atividades. É claro que saiba bem qual o cargo que você está buscando e o nível de resposta que você espera. Em resumo, nunca faça uma pergunta que você não sabe qual a tua expectativa em relação à resposta. Então nunca faça perguntas que possam ser indelicadas ou até mesmo invasivas. Um detalhe bastante interessante: não faça perguntas grávidas. Mas o que é perguntas grávidas? Aquela que já vai com a resposta. Dão as questões muito óbvias do tipo: se eu precisar que você fique 15 minutos a mais do seu dia para cumprir uma tarefa, você fica? Que pergunta é essa? Se o cara, por exemplo, está buscando um emprego, possivelmente ele vai dizer que fica ou vai dizer que, olha, se eu conseguir ficar, eu ficarei. É muito mais interessante que você faça um caso hipotético para descobrir o que você quer descobrir. Por exemplo, me conte uma vez onde vocês tiveram uma demanda excessiva de trabalho e tiveram que se virar nos 30 para fazer uma entrega num tempo muito reduzido. Como foi, o que vocês fizeram e o que você fez? Aí eu estou me abrindo para perceber a participação, se ele já fez isso, aí ele está me respondendo. O que eu quero saber se eu posso contar com ele em momentos muito específicos de alta demanda de uma forma indireta. Então presta atenção, porque certas perguntas sempre já vão com a resposta e aí não vai te ajudar em absolutamente nada. Não esqueça na seleção de dar ouvido à sua intuição, aquela voz bem baixinha que fala conosco, que muitas vezes está tudo perfeito no candidato, o currículo está maravilhoso, está tudo maravilhoso, as respostas se encaixam, mas algo está te dizendo: não contrata que é puxa. Então dê ouvido a essa voz, que a minha experiência demonstra que quando a gente não ouve, a gente se lamenta muito. Então nessa altura do campeonato você já conseguiu o candidato perfeito para a sua vaga, para preencher a lacuna que existe na sua empresa. Então acabou, certo? Pior que não, aí que começa a brincadeira, porque no terceiro passo, onde a gente faz a retenção desse talento, a gente precisa tomar as providências para que tudo funcione. E quais são elas? A primeira, fazer a integração desse colaborador que está chegando com os demais colaboradores, com a cultura da empresa. Um manual de integração é muito bem-vindo aí. Se não tiver, apresente a empresa como um todo, apresente as pessoas, explique qual é a cultura, quais são os valores, o que norteia a empresa. Em resumo, dê tempo para que a pessoa comece a respirar o novo ar. O segundo ponto fundamental: criar um plano de desenvolvimento para esse colaborador. E não precisa ser algo rebuscado, mas é importante saber que no período de tal a tal ele vai estar conhecendo a empresa, de tal a tal ele vai estar conhecendo as operações. Então você vai criando um cronograma com tudo aquilo que ele precisa saber a partir da descrição da sua vaga. Então é fundamental que você tenha um plano de desenvolvimento para que esse colaborador não nasça morto. Usualmente a gente contrata, coloca a pessoa lá, até apresenta para as pessoas e se vira agora. E a gente depois reclama que isso não está funcionando, que o pessoal que vem não dá conta do recado. É claro que não. Por melhor que seja esse profissional, por mais experiência que ele tenha, ele não conhece a cultura da sua empresa. E é tua função, tua responsabilidade como contratante de proporcionar. É como um técnico de futebol, tirar o melhor que aquele jogador pode proporcionar. Então faça um bom plano para pelo menos os próximos 3 meses de experiência, é aquilo que você vai proporcionar de aculturamento, de treinamentos comportamentais, técnicos para esse novo colaborador. Junto desse plano você vai definir as expectativas, tanto de quem está chegando como da empresa.
basicamente as metas. Então, nesse período nós queremos chegar aqui e que o seu desempenho esteja desse jeito. A partir daqui eu espero que você chegue nesse outro ponto e que seu desempenho já esteja desta forma. Quando ajustamos expectativas e deixamos isso registrado, facilita muito para quem chega, facilita muito para quem está recebendo e a probabilidade de dar certo aumenta muito. Por fim, crie mecanismos de acompanhamento e deixe que a pessoa que está chegando saiba disso. Se esse acompanhamento vai ser quinzenal, se vai ser mensal, se vai ser semanal, cada cargo é um caso. Mas não dá para contratar a pessoa, integrar, fazer o plano de treinamento e não acompanhar o que está acontecendo com ela. E aí você vai ouvir muito bem o que ela tem a dizer das percepções dela comparado à experiência dela, do que ela está enxergando na sua empresa. É um momento muito rico de troca. Então, se você tomar cuidado para levar em consideração o recrutamento adequado, da forma que eu te mostrei, a seleção adequada com as dicas que eu compartilhei e fechar com a retenção de talentos, que não é só para quem chega, é para toda a sua empresa, eu tenho certeza que você vai investir menos nesses processos e vai ser muito mais feliz. Agora, se você como líder, você como dono, como executivo, não se envolve nesses processos, a probabilidade de funcionar cai muito. Infelizmente é sempre assim. Enquanto isso não está sólido, eu como dono preciso me envolver. Então lembre-se disso. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe agora com aquele seu amigo que também tem dificuldade de recrutamento e seleção, de encontrar talentos e que está sempre reclamando que não encontra ninguém. Compartilhe com ele para que ele faça bom uso dessas dicas. E eu fecho esse vídeo agradecendo a Débora que enviou esse questionamento de como que poderia melhorar o seu recrutamento e seleção, e a partir da dúvida, da dificuldade dela, eu estou construindo esse conteúdo. Então, se você tem alguma dificuldade profissional, não se faça de rogado. Envie aí que vai ser um prazer construir um conteúdo dedicado à sua pergunta. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.